Olá pessoal, vai tudo bem com vocês? Como passaram o Natal bem? Eu espero que sim. Turma, já foi-se o tempo que técnico de ar-condicionado tinha que se preocupar só com ferramentas básicas utilizadas nas instalações de ar-condicionado. Todo ano, milhares de ar-condicionados são instalados em residências, escritórios e muito em breve estes precisarão de manutenção preventiva e corretiva. E com o avanço da tecnologia eletrônica nos ar-condicionados splits, se tornou cada vez mais necessário o estudo aprofundado dessas tecnologias pelos instaladores de ar-condicionado. Na verdade, não dá para viver só de instalar ar-condicionado. Precisa pegar serviços de manutenção também, principalmente na baixa temporada, que geralmente é de março a setembro. Afinal de contas, as contas não param. Eu estou iniciando hoje uma série de vídeos onde eu irei te explicar do absoluto zero o funcionamento lógico das placas de ar-condicionado split, tanto convencional como inverter. Será praticamente um mini curso para você, refrigerista. Portanto, é importante que você se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações para não perder a sequência lógica dos vídeos, combinado? E já no vídeo de hoje, irei mostrar e falar sobre o cérebro de toda placa eletrônica de ar-condicionado. Muitos problemas em ar-condicionado no dia a dia está relacionado diretamente com este componente. Quando o cliente te liga dizendo, olha, meu ar-condicionado só está ventilando, ou meu ar-condicionado está congelando só à noite, ou o compressor está partindo e parando sozinho, ou até mesmo tem umas luzes piscando e o ar-condicionado não obedece mais o controle remoto. Problemas como esses são os mais comuns e para entender o que está acontecendo de uma forma mais fácil e consequentemente resolver o problema, depende de conhecer a lógica de funcionamento das placas eletrônicas dos ar-condicionados. Bom, galera, eu tenho aqui na minha bancada um ensaio preparado para a gente começar esse mini curso. E eu vou apresentar os componentes que nós temos aqui, tá? Aqui eu tenho uma placa eletrônica universal. Aqui está o display dela, né? Um controle remoto aqui, ó. Certo? Aqui eu tenho um IDR para minha proteção, disjuntores, esse daqui é de 4 amperes. Tenho aqui um inversor de frequência, porque nas videoaulas subsequentes a gente vai fazer também alguns vídeos relacionados a compressores inverter, né? Onde que usa inversor de frequência, né? E tenho aqui um motor, né? Deixa eu só ajustar aqui. Tenho aqui um motor de indução, né, trifásico, porque só funciona através do inversor de frequência, tá? E tenho aqui também um relé, tá bom? Esses relé que tem nas máquinas nos ar-condicionados splits Midea Carrier, por exemplo. E eu já vou compartilhar com vocês a primeira dica, tá? É comum a gente ver nos grupos de refrigeração o pessoal falando, poxa, eu gostaria muito de aprender a consertar a placa inverter. Quer dizer, a maioria, digamos assim, do pessoal que trabalha já com ar-condicionado gostaria de compreender e consertar a placa inverter. Só que se você pegar uma placa como essa daqui, a mais simples que existe no mundo da refrigeração, e perguntar para ele o nome desses componentes, o que esses componentes fazem, nenhum deles vão saber, ou a maioria não vai saber responder, mas querem consertar placas inverter, que, diga-se de passagem, é a mais alta tecnologia nos ar-condicionados split. Olha só que dica interessante. Se você compreender o funcionamento dessa placa tão simples, o nome desses componentes, o que cada um deles fazem, como cada um deles trabalham, você já vai estar 80% do caminho andado para compreender as placas de ar-condicionado inverter, tá? Eu estou usando essa placa aqui como exemplo, mas poderia ser uma placa on-off, por exemplo, tá? Aqui nós temos relés, tá? Inclusive aqui um relé de potência, que seria para o compressor. Temos fusível, temos CI,
tá? Esse daqui em específico é o LN2003, tá? Temos, nesse caso, por ela ser uma placa on-off, ela tem uma fonte linear, tá? Aonde é alimentado aqui, né, em 13,5 volts, né? Aí tem a ponte retificadora de diodo, né, que transforma essa corrente alternada em corrente contínua. E o mais importante de tudo, que isso vai trazer uma clareza na resolução de problemas, é você compreender que toda placa eletrônica, seja convencional, seja inverter, ela tem um cérebro. Nesse caso é esse chip aqui, ó, chamado de microcontrolador. Para o microcontrolador executar uma ação, para ele ligar qualquer um desses relés ou desligar, ele precisa receber uma informação, tá? Por exemplo, os seres humanos, né? Nós temos 5 sentidos, né? Que são a visão, a audição, olfato, paladar e o tato. Tá? Se não tiver esquecido nenhum, então são 5. Quando você entra, eu vou dar um exemplo aqui. Quando você entra em um ambiente escuro, que os teus olhos enxergam a escuridão, o que acontece? Ele passa para o cérebro a informação dizendo, olha, o ambiente está escuro. Qual é a ação que o cérebro determina para o corpo? Procure um interruptor para acender uma luz. Então, primeiro, os olhos precisou enviar para o cérebro uma informação que o ambiente está escuro ou com pouca luz, para poder o cérebro tomar uma ação de que você procure um meio para iluminar o local. Este microcontrolador, ele funciona exatamente assim. Se ele não receber uma informação, ele não vai executar uma ação, tá? Tanto nas placas convencionais quanto nas placas inverter existe microcontroladores, tá? Ou microprocessadores. Esse microcontrolador em específico, pessoal, que você encontra ele, quer ver? Eu vou pegar uma outra placa aqui. Aqui, ó. Essa, por exemplo, é uma placa de um split cassete, né, da Eugene, convencional também. E como eu já falei para vocês, observem, ó. Vocês lembram o que eu falaram? Quando você conhecer e dominar a tecnologia de uma placa tão simples, já vai ficar muito mais fácil você compreender o sistema inverter, porque observe que aqui tem relés, aqui também tem relés. Observem aqui, ó, a ponte de diodo. Olha aqui, ó, ponte de diodo também aqui, ó. Tá? O que mais nós temos aqui? Aqui, ó, o CI aqui, ó, o LN2003, tá? E aqui o nosso microcontrolador, ele é do tipo DIP, né? Ele atravessa a placa, ele é espetado. Esse daqui, ó, já é SMD. Percebe? Qual é a diferença? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A função que esse microcontrolador tem que fazer aqui, por ele ser SMD, esse daqui tem que fazer do mesmo jeito. Tá? A mesma coisa acontece com as placas inverter, né? Só que nas placas inverter, boa parte dos componentes são SMD, né? Eles estão implantados na superfície da placa, né? Eles não têm aqueles terminais que atravessam, né? Que você consegue ver aqui do outro lado. Mas a função é a mesma, por isso que eu vou ser enfático em dizer: domine essas placas simples, estude sobre esses componentes, que quando você se deparar com uma placa como essa daqui, você não vai ficar apavorado. Tá? Porque você, poxa, então, pera lá, esse componente aqui é o mesmo que tem nas placas convencionais, né? Capacitores, resistores, né? Microprocessadores, o LN2003, olha quantos eles têm, relés, tá vendo? Tá? A única diferença, o único componente que tem aqui que não tem nas placas on-off, né? E nem faria sentido ter, é somente o IPM, tá? O IPM é esse banco de capacitor, né, que faz sentido para alimentar o IPM, né, que faz a retificação da corrente alternada para a corrente contínua, tá? Porque a ponte de diodo aqui, ó, que são esses 4 diodos aqui separados, certo? Ó, essa ponte de diodo,
ok? Na verdade, nesse caso dessa placa, ela está aqui dentro. Tá? Ela recebe a tensão alternada, transforma em contínua e precisa do banco de capacitor para poder fazer, para filtrar, né, a senoide para que ela fique retilínea, né? Nesse caso aqui, tá? Quando você percebe aqui, ó, esse banco de capacitor aqui, na verdade seria só esse daqui, ó, que está aqui, ó, junto da ponte de diodo, né, desses 4 diodos aqui, para poder deixar essa tensão retilínea. O nível de tensão, obviamente, é extremamente maior, né? Aqui a gente tem retificado 310 volts, corrente contínua. Aqui apenas 14, 15 volts no máximo, né? Vai depender do regulador de tensão, tá? Mas se você observar a semelhança de todos os componentes que existe em uma inverter, existe na convencional, tá? Mais uma vez, reforçando, se esforce para compreender esse tipo de placa se você quer ser especialista nesse tipo de placa aqui. Senão fica extremamente mais difícil você cair de paraquedas no meio disso daqui. Pode ter certeza que é extremamente mais difícil se você não tiver uma base, beleza? E ainda falando sobre os microcontroladores, né, que são esses componentes aqui, que é o cérebro da placa. Esse daqui em específico, pessoal, ele tem uma programação aqui dentro. A gente sempre fala assim, poxa, a gente precisa ficar atualizado, porque a tecnologia está sempre inovando, está sempre aparecendo novidade. Na verdade, não. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Arduino. Quem nunca ouviu falar em Arduino? Você sabe o que é o Arduino? É esse chip aqui, que ele tem entradas e saída. O cara implantou ele numa placa e colocou conectores, tá? Para que você tenha a possibilidade, ele tem um soquete, né, que você conecta ao computador com uma programação específica, onde você insere dentro dele através do download, né? Aqui inclusive, se você observar aqui, ó, esse soquete aqui, ó, tá escrito download aqui, ó. Ou seja, o programador dessa placa implantou, né, aqui nos microprocessadores dessa placa um programa, né? Aqui tem várias portas, entradas e saída. Então ele já programou para que esse microcontrolador ou microprocessador receba uma informação para poder tomar uma ação, tá? Então isso daqui, o Arduino é exatamente isso. Tá? Você vai lá no computador com um programa específico, cria uma programação, linha por linha, fala, olha, quando o pino número, sei lá, 30, um exemplo. O pino número 30 receber na entrada dele um pulso elétrico de 3,3 volts ou de 5 volts, o pino, sei lá, 45 deve emitir um pulso elétrico para ligar um relé, um determinado relé, por exemplo. Tá? É assim que funciona. Tá? Existem portas lógicas e portas digitais. Tá? Então, esse é o cérebro de toda a placa. Mais uma vez, ele precisa receber informação para tomar uma ação. Poxa, o cliente está falando que a serpentina do ar-condicionado está congelando à noite. Lá na serpentina tem um sensor, um termistor, que evita que a serpentina congele. Se ela está congelando e o compressor não está desligando, é porque o microcontrolador não está recebendo desse sensor a informação de temperatura. Se ele não receber essa informação, ele não toma uma atitude de desligar o relé do compressor. Pode ser o sensor? Pode. De repente ele nem está com problema, ele só está sujo, talvez está com mau contato, não está conseguindo ler a temperatura para poder enviar essa informação aqui para o microcontrolador. Beleza? Vou fazer uma montagem aqui para esse vídeo não ficar muito longo, né, para dar um exemplo prático do que foi falado aqui. E nas próximas videoaulas a gente vai estudar esses componentes um a um. Tá? Então, eu não sei o seu nível de conhecimento, se é zero, se é médio ou avançado. Mas, de qualquer forma, eu vou... que igual uma construção de uma escada, né? Não se constrói do meio para o fim, de cima para baixo.
Então a gente vai do princípio. Eu vou entender que você não entende nada sobre a eletrônica e precisa e gostaria muito de compreender para poder resolver os principais problemas dos ar-condicionado que aparecem aí no dia a dia, que você muitas das vezes nem vai no cliente, porque você vai, pô, eu vou fazer o que lá? Eu vou ver lá as luzes piscando, a condensadora, o compressor não parte, a evaporadora tem umas luzes loucas lá que o controle remoto parou de funcionar. Eu vou fazer o que lá? Por onde que eu vou começar? Então, se é esse o seu nível de conhecimento, esse mini curso vai ser um divisor de águas aí na sua carreira profissional, beleza? Por isso que é importante, mais uma vez, se inscrever no canal. Agora eu vou voltar já na próxima cena com um ensaio aqui já montado, né, para você fazer uma pequena demonstração aqui, beleza? Bom, já voltei aqui, pessoal. Agora eu vou estar energizando a placa, tá? A placa está energizada. Lembra o que eu falei? O cérebro da placa, ela precisa receber uma informação para poder tomar uma ação. Vocês observem aqui, ó. Tá? Isso daqui, o motor de passo tá funcionando. É como se fosse as aletas, né, da evaporadora que fica abrindo e fechando. Eu não coloquei nenhum tipo de luz para simular o motor da evaporadora, tá? Que ficaria em um desses relés. Mas observe que o compressor aqui, ó, ele está acionando aquele relé de potência, né, que geralmente tem nas placas Midea Carri, tá? Depois a gente vai falar sobre ele também. Então, beleza. O ar-condicionado, a placa está ali, energizada, stand-by, nada acontece porque ela está esperando uma informação. Que informação que eu vou passar para ela? Eu vou apertar aqui o Power. Enviei para ela uma informação para o painel, onde que tem aqui o receptor IR. Aqui está emitindo, lá está recebendo. Ele passou a informação para o microcontrolador dizendo, olha, você precisa acionar o sistema. Como vocês podem ver aqui, ó, o motor de passo está funcionando. Só que tem outro detalhe. Dentro do microcontrolador, ele é praticamente um computador. Tem de tudo lá. Tem memória flash, memória RAM, tem processador, tem tudo lá dentro. É um computador de verdade, né? Na verdade, com um programa lá específico. Se na memória flash dele tiver aqui, ó, na última programação, que o compressor só deve ligar quando a temperatura ultrapassar 23 graus, e nesse momento não está ultrapassando essa temperatura, está de 23 graus para baixo, então o compressor não vai ligar. E quem vai passar essa informação para o microprocessador que a temperatura no ambiente passou de 23 graus? Esse cara aqui, ó. Lembra do exemplo que eu falei? Que os nossos olhos passam para o cérebro a informação que o ambiente está escuro e o cérebro toma a ação da gente procurar um interruptor para acender uma luz? Então, esse cara aqui, ele é os olhos, né? Ele é o olheiro do microcontrolador. Tá? Ele está toda hora aqui monitorando a temperatura para aqui, né? Para ver se ela vai ultrapassar o que ficou configurado aqui. Tá? Se eu segurar aqui, ó, essa temperatura vai subir. Ela tem um delay que eu acabei de ligar. Mas olha só. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Veja que a luz verde lá vai acender. Olha lá. Acendeu. Atracou o relé. E o nosso inversor de frequência recebeu um comando e acionou o motor, né, que é trifásico, né, simulando que como se fosse um compressor, né? Legal? Então a gente vai ver isso tudo com calma, pessoal. Componente por componente, tá? Quem tiver interesse, mais uma vez, de se especializar ou pelo menos ter um norte, né, dar o primeiro passo, é importante que se inscreva no canal. Beleza? Eu vou estar subindo aqui a temperatura. Ó. Já já ele vai desligar. Porque hoje está frio aqui. Olha lá. Desligou. Né? Significa que estabilizou a temperatura, mas
as aletas da evaporadora continuam funcionando e o motor da evaporadora, beleza? E só uma última informação, se você tem pressa, né, para conseguir logo esse aprendizado, para dominar de vez o sistema inverter, ou se você quer partir do absoluto zero a ser um especialista em instalação e manutenção de ar-condicionado, raio-wall, convencional, inverter, cassete, piso-teto, comandos elétricos para ar-condicionado e tudo, absolutamente tudo sobre sistema inverter, teste de compressores, BLDC, motores BLDC, válvulas eletrônicas de 4 vias, válvulas eletrônicas de expansão. Você quer fazer testes em placas, tanto da condensadora quanto da evaporadora, rastrear defeitos? Então eu tenho um curso perfeito para você. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Acabou de passar por uma atualização, 20 videoaulas foram atualizadas e mais 20 videoaulas serão adicionadas agora no início do ano, tá? Comprando agora você também vai usufruir das atualizações, tá bom? Clica aqui no primeiro link, faça hoje mesmo a sua inscrição e a gente se vê na nossa próxima videoaula desse mini curso grátis, tudo sobre eletrônica dos ar-condicionados split. Falou? Abraço, um ótimo final de ano para você e para sua família.